Bom dia, irmãos, bem-vindos a mais um EBD e hoje a gente vai se debruçar sobre o capítulo 25 de 1 Samuel. A gente vai aprender algumas coisas sobre uma mulher muito sábia chamada Abigail. E o tema da nossa lição é a sabedoria como fonte de força. Para facilitar nosso estudo, eu dividi esse capítulo em 4 partes didáticas. Então, a primeira parte, dos versículos 1 ao 9, fala da morte de Samuel e da ida de Davi para o deserto. A segunda parte, do versículo 10 ao 17, mostra que Nabal se recusa a ajudar Davi e os seus servos. A terceira parte, do versículo 18 ao 38, mostra como Abigail resolve todo o problema. E a quarta parte, a última, do versículo 39 ao 44, fala de quando Davi descobre o que aconteceu com o marido de Abigail e qual a atitude que Davi tem diante dessa situação. O capítulo 25 já começa narrando ali a morte de Samuel e a posterior ida de Davi com seus homens, seus servos, para o deserto. Vamos entender então quem eram as personalidades da época. A gente tinha o rei, que era Saul, a gente tinha o profeta Samuel, que era um líder espiritual daquela nação, e tinha o rei ungido, que era Davi, mas Davi ainda não tinha assumido o reinado e já estava havendo ali uma situação de disputa, uma situação difícil entre Saul e Davi, então um planejando matar o outro, né? No capítulo 24, inclusive, fala de uma emboscada numa caverna em que Davi fere, a orla do manto de Saul, mas opta por não matá-lo. Então a gente percebe que já havia conflitos ali entre as lideranças da época. E aí, na ausência desse líder espiritual, Davi se retirou e foi para o deserto para se proteger e para evitar esses conflitos. Ficou vivendo no deserto por um tempo com seus servos. Também no início do capítulo 25, fala de um homem que tinha muitas posses. Esse homem se chamava Nabal e ele era casado com uma mulher chamada Abigail. Nabal é descrito na Bíblia como um homem rude, grosso, que praticava maus atos. E Abigail era uma mulher muito bonita e muito inteligente, muito sábia. E aí, o que acontece? Durante esse período de Davi morando no deserto, ele ajudava a cuidar dos rebanhos de Nabal que estavam ali nas proximidades de onde ele morava. Então, para que não fossem saqueados, para que não fossem prejudicados os bens de Nabal, Davi e os seus homens acabavam ajudando ali a proteger as posses daquele homem, que daqui a pouco a gente vai ver que era super ingrato. Então chegou um tempo de fartura na terra de Nabal. O que era esse tempo? Era chamado o tempo da tosquia. Tosquiar é retirar a lã, dos carneiros. E quando era o tempo de fazer isso, eles tiravam a lã dos carneiros, aproveitavam, assavam carnes. Então era um tempo de fartura, era feito um banquete, era uma comemoração, como se fosse um super churrasco. E Davi estava morando no deserto com seus homens, não era uma situação fácil. Então ele pediu que alguns servos, alguns homens dele, fossem a Nabal pedir ajuda, pedir comida, já que eles estavam num momento de muita fartura. E seria de bom tom que Nabal retribuísse a ajuda, ainda que eles não tivessem ajudado. Nabal tinha mantimentos de sobra, então seria de bom tom que ele ajudasse aqueles homens que moravam no deserto. Agora chegamos na segunda parte, que está lá nos versículos 10 ao 17. Quando Nabal ouve esse pedido dos servos de Davi, ele faz o maior pouco caso e age com extrema indiferença, fala: quem é esse Davi? De forma nenhuma eu vou mandar carne, alimentos para ele. E aí os servos de Davi retornam com essa resposta. Davi então fica irado e decide matar Nabal e toda a sua família. Porém, um servo do próprio Nabal, vendo a resposta que ele havia dado para os homens de Davi, ficou preocupado e foi procurar a pessoa sábia, que era Abigail.
E aí contou para Abigail, falou: olha, vieram homens de Davi pedir ajuda. Nabal respondeu da forma mais grosseira possível, e ele acaba testificando, né, que aqueles homens de Davi realmente ajudavam a proteger os rebanhos de Nabal, ficavam dia e noite vigiando as ovelhas com eles, então não tinha por que tratar aqueles homens daquela forma. O que Abigail decide fazer? Ela junta mantimentos secretamente, sem falar com seu marido. Eles estavam lá no banquete, né, bebendo, comendo. Ela junta mantimentos da melhor qualidade e sai ao encontro de Davi com uma comitiva. Ela poderia ter reclamado com o marido dela, poderia ter jogado na cara dele: olha, agora a gente vai morrer, é tudo culpa sua. Mas ela não fez isso. O que ela fez? Ela agiu com sabedoria. E aí ela juntou aqueles mantimentos, foi levar para Davi. Quando ela encontrou Davi já no meio do caminho, pronto para matá-la com toda a sua família, ela se jogou, se lançou ao chão, pediu perdão a Davi, falou: perdoa-me, é minha culpa. Se eu tivesse visto esses teus homens, eu teria respondido de forma diferente, mas meu marido é um homem imprudente, então me perdoa. Então ela assumiu a responsabilidade que no fundo nem era dela, né? Mas ela tomou para si a responsabilidade, se humilhou, não foi orgulhosa, não foi soberba, porque existia uma coisa muito maior em jogo, que era a vida dela, da sua família, dos seus servos. E aí Davi, pensa bem, gente, Davi já estava no caminho com mais 400 homens para matar aquela família. Será que ele estava com bom ânimo de ouvir as reivindicações daquela mulher? É claro que não, mas ainda assim ele parou para escutá-la e ela conseguiu convencê-la. Davi não só ficou convencido de perdoar aquela família, como ainda ficou grato a Deus e grato pela vida daquela mulher que tinha livrado ele, o próprio Davi, de sujar suas mãos de sangue, de fazer justiça com as próprias mãos. E aí Davi decidiu então não fazer nada. Abigail voltou para casa, chegou lá, estava todo mundo naquele banquete, Nabal estava bêbado, muito embriagado, a Bíblia fala, então sem condições de conversar. Ela esperou Nabal dormir. No dia seguinte de manhã, ela contou isso para Nabal, contou tudo o que tinha acontecido. Nabal passou mal, teve um piripaque, e aí 10 dias depois ele faleceu. Agora a gente chega no final romântico dessa história. Davi, ouvindo sobre a morte de Nabal, começou a pensar: olha, aquela mulher me impressionou. Aquela mulher é sábia, ela é corajosa, ela veio ao encontro do homem que estava disposto a matá-la. Ela não pensou em si mesma, ela teve uma visão além, ela pensou em toda a sua família, seus servos. Ela estava disposta a fazer de tudo para salvar sua família e seus servos. É uma mulher corajosa, é uma oradora persuasiva, porque ela me convenceu a não matar aquele povo no momento em que eu já estava a caminho, quer dizer, eu não estava disposto a ouvir ninguém, mas ela usou ali um discurso, vocês podem ver no capítulo 25, Abigail realmente ela tem um discurso perfeito, né, de assumir a responsabilidade, e realmente ela convence Davi através do seu discurso e da sua atitude também de ter levado mantimentos. Então, uma mulher esperta, essa mulher seria uma ótima conselheira para um rei, não é verdade? E aí ele pede Abigail em casamento. Abigail aceita e eles se casam. Quais são então as principais conclusões que a gente obtém desse texto, dessa história maravilhosa da vida de Abigail? Primeira conclusão: a sabedoria é sempre reconhecida e valorizada. Naquela época, irmãos, não era o tempo de hoje. As mulheres não tinham lugar na sociedade, não eram ouvidas, não eram valorizadas. E mesmo assim, quando aquele servo de Nabal soube o que estava acontecendo, quem ele procurou? Ele não procurou o seu patrão, o seu senhor. Ele procurou Abigail, porque ele sabia que ela era a pessoa certa para resolver aquela situação. Então, acima de convenções sociais, a sabedoria, a inteligência de Abigail falava alto e era reconhecida pelos seus servos.
A segunda lição é que nós devemos assumir as responsabilidades do problema que se apresenta. Porque a gente tem o costume de pensar, isso não é meu problema, isso não é minha responsabilidade, isso está fora do meu alcance, da minha alçada. A Abigail poderia fazer isso. Foi meu marido, isso é responsabilidade dele, eu sou uma mulher, não é minha função. Mas ela não pensou dessa forma. Ela pensou, o que eu posso fazer? Tudo bem, meu marido cometeu um grave erro, como de costume, e o que eu posso fazer? E aí ela pensou, maquinou na melhor forma de resolver aquela situação, na forma menos conflituosa. Ela foi uma grande conciliadora. Por quê? Porque ela não se absteve da resolução do problema. Ela pegou a responsabilidade, tomou a responsabilidade para si e ainda chegou diante de Davi, assumiu a responsabilidade por tudo. É lógico que Davi olhou para aquela mulher e sabia que quem tinha dado aquela resposta era o marido imprudente, Nabal. Ele sabia que não era culpa dela, mas ele viu virtude naquilo, na coragem que ela teve de assumir a responsabilidade e até mesmo assumir uma culpa que não era dela, visando um bem maior, que era a resolução do problema, salvar a sua própria vida, do seu marido imprudente, dos seus servos, de toda a sua família. A terceira lição é que situações extremas exigem o melhor de nós. Todos estavam correndo perigo, todos estavam correndo risco de morte. E Abigail deu o seu melhor. Ela juntou mantimentos, saiu para encontrar Davi no meio do caminho. Com certeza ela sentiu medo, mas isso não a paralisou. Ela foi corajosa, usou das suas melhores palavras para convencer aquele homem de perdoar a ofensa que ele havia sofrido. E ela conseguiu, ela teve êxito. Por quê? Porque ela deu o seu melhor. E a quarta lição é que a sabedoria é a verdadeira força. Gente, quem poderia impedir Davi e os seus 400 homens de matar aquela família? Ninguém. Somente a sabedoria de uma mulher conseguiu barrar a força de um exército inteiro, de 400 homens. Então a sabedoria é a nossa verdadeira fonte de força. Que a gente possa aprender isso com Abigail, essa mulher que é um verdadeiro exemplo, não só para mulheres, mas para homens, para qualquer ser humano, e que a gente possa buscar sabedoria que vem de Deus. Porque com a sabedoria que vem de Deus, nenhum exército resiste.